Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Você abriu em Romanos 5,17? Diz assim em Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e aqui está falando sobre Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. E aí minha pergunta para você: quem vai reinar em vida? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amém. Alguns vão reinar em vida, glória a Deus, vão ter muitos súditos, porque a galera toda está pensando. Então, vou te dar uma segunda chance. Aqui está dizendo: aqueles que receberam a abundância da graça e que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem é que vai reinar em vida? Aqueles que recebem. Não é todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu pela humanidade. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são filhos de Deus. Dentro do grupo de filhos de Deus tem um grupo que vai reinar em vida. Vou falar de novo para você. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são filhos de Deus, herdeiros em Cristo, co-herdeiros em Cristo. Mas o texto está dizendo que desse grupo tem um que vai reinar em vida. E os que vão reinar em vida não são todos os que têm a graça disponibilizada, mas são somente aqueles que recebem. Então nós vamos falar hoje sobre receber. Porque talvez você não, quando você lê esse texto, você pensa, né? Todos os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então Deus deu para todo mundo a graça, então todo mundo vai reinar em vida. Não, querido, não. Porque eu posso fazer algo e disponibilizar para todos. Eu posso enviar, por exemplo, eu posso decidir mandar R$1.000 para todo mundo pelo correio. Mas se você não receber a carta, você não recebe os R$1.000. Então não basta estar disponibilizado, eu preciso receber. Não basta estar, o acesso está livre, o véu foi rasgado, a graça já foi liberada, o Espírito já veio, mas eu preciso receber. Então, nesse texto, a gente costuma ler ele de forma muito terceirizada. Todos aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, todo mundo recebeu, foi disponibilizado para todo mundo, reinarão em vida. Mas por que eu não estou reinando? Porque talvez a sua parte você não fez, receber. A graça está disponibilizada, mas eu preciso receber. E o que é receber? A palavra para receber aqui é a palavra lambano. É uma palavra no grego que ela vai significar pegar a fim de levar, pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio, reivindicar, procurar, trazer para si mesmo, daquele que quando pega não larga, confisca, agarra, apreende, pega para si, toma posse, se apropria, captura, alcança, luta para obter, pega uma coisa esperada, admite, recebe o que é oferecido. Então esse lambano não é um jogar e pegar, não, é um tomar posse. É um pegar e não deixar ninguém tirar mais. Como alguns ministros gostam de dizer, é como quando o pitbull pega um osso, você não consegue arrancar da boca dele, porque ele pega, toma posse e você não consegue mais ter acesso. Então esse receber
essa palavra lambano, ela tem o conceito mais acentuado de tomar posse, de trazer para mim aquilo que foi prometido. Não é um receber, se der deu, se não der não deu, tá tudo certo. Tô crendo é um desastre, querido. Se eu creio ou não creio, não tem tô crendo. Então, esse receber é um tomar posse. Diga comigo, tomar posse. Pegar o que é meu. Preservar aquilo que é meu. Trazer para mim. Trazer a existência. Então eu vou ler o texto de novo agora com esse conhecimento. E aí você vai me responder. Se pela ofensa de um e por meio do só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Quem é que vai reinar em vida? Então você vai ter que receber, tomar posse, pegar para você, não deixar mais ninguém tirar, não deixar que a circunstância tire de você, não permitir que a falta de esperança tire de você. Creia, confesse, diga. E não é um receber no futuro, é um receber agora. Se já disse, antes que se manifeste, eu já tomo posse e já trato no presente aquilo que ainda vai ser no futuro. Então é receber, trazer para mim. Esses vão reinar em vida. E os outros vão ver. Eles vão assistir. Eles vão ser plateia. Vão contar o seu testemunho. Vão dizer, olha, lá na minha igreja tem uma moça que crê. E ela, tudo que ela pede, recebe. Porque recebe, toma posse, traz para si. A graça já foi disponibilizada. O que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? Receber, tomar posse, trazer para si. Então a gente vai aprender um pouco mais hoje sobre receber. Porque deixa eu dizer uma coisa, sabe que nem todo mundo sabe receber? Eu, por exemplo, eu não sei receber elogio. Estou aprendendo, estou melhorando um pouquinho. Mas se você disser assim, que blusa bonita, eu vou dizer assim, é velha. Você emagreceu? Não, é a roupa que disfarça. Eu tenho essa resistência, talvez alguma deficiência da infância. Então eu presto atenção para não fazer isso. Mas eu tenho essa dificuldade de saber o que fazer com esse elogio. Eu tenho tanto receio de soberba que às vezes a gente fica humilde demais, né? E não sei o que fazer. Então eu me exercito para aprender a fazer isso. É tão fácil só dizer obrigado, né? Oh, que coisa, né? Que blusa bonita, obrigado. Emagreceu, obrigado. São seus olhos, tá tudo certo. Mas às vezes eu só estou dando um exemplo e me expondo para você, para dizer para você que às vezes a gente pensa que sabe e não sabe. Às vezes, por exemplo, alguém quer dar uma oferta ou fazer uma coisa para a gente se embaraça porque não sabe receber. Mas quando eu trato em Deus, eu não estou falando somente desse coração humilde a ponto de receber, mas eu estou falando de um sentimento de posse, de propriedade, de tomar para si, de pegar aquilo e nada pode tirar de você. Então é esse que recebe essa abundância da graça. Olha a palavra abundância. Não é uma graça de conta-gota, não é uma graça pingada, é uma graça abundante. O dom da justiça, esse que recebe, ele necessariamente vai reinar em vida como consequência. Então, você duvida que Deus já liberou a graça através de Cristo Jesus? Duvida? Então, se você não duvida, e se por acaso não está reinando em vida, quem está falhando? Deus? Não. Talvez a gente não esteja sabendo receber essa abundância da graça. Porque pode pensar que a graça é por merecimento, que a graça é por legalidade, que ainda há algo a ser feito da sua parte, que Jesus não fez o serviço todo, mesmo ele dizendo que já está consumado, que falta acontecer alguma coisa ainda, você se ajustar em alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, quando você merecer, não é mais graça.
Porque a graça, uma das definições, entre as muitas definições de graça, é que ela é um favor imerecido. Não é imerecido porque você está com uma atitude contrária àquilo e ainda assim Deus dá. Não, é só porque Deus não mediu. Ele simplesmente te amou. E na nossa cabeça, né, como disse aqui o Céu Fernandes, legalista e religiosa, a gente quer porque quer provar que merece. Mas Deus não está nem aí se você merece ou não, porque você não faz coisas pelo seu filho só quando ele merece. Você faz porque você ama, e você quer fazer, e você gosta de fazer, e você se realiza fazendo. Então, essa é a graça que Deus nos propôs. Só mais um pouquinho embaixo, senão eu vou começar a gritar, não chego no segundo culto. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus já deu, porque a parte dele foi a doação, e a nossa parte qual é? Crer. E se nós cremos, qual a consequência? Não pereçamos. Se cremos, não perecemos. Então, a parte de Deus, dar. A nossa parte, receber. Recebo como? Crendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu recebo crendo. Então, quando eu creio, o que eu passo a dizer? Eu tomo posse. Então, quando eu digo Deus me dá uma palavra sobre algo que eu espero e Ele diz que eu vou ter, eu já começo a tratar aquilo como tendo. Vou falar de novo, porque é papo de maluco. Quando você recebe uma palavra de Deus sobre algo que você ainda vai se manifestar, você não trata mais aquilo no futuro, porque se você recebeu, aquilo já é seu. Tem um exemplo bem clássico da criança, né? Quando o pai diz que vai dar algo para ela. No Natal eu vou te dar um videogame. E aquela criança já começa a se referir ao videogame como dela. Está na loja ainda. Mas ela fala, o meu videogame, porque você não vai jogar no meu videogame. Porque meu videogame é verde. Meu videogame, mas ele não chegou ainda. Está só apalavrado pelo pai. Mas já é o suficiente para ela tomar posse como tendo. E quando nós recebemos do Senhor uma palavra, nós não falamos eu vou ter. Nós começamos a tratar como nosso. E quando nós tratamos como nosso, nós começamos a identificar quem somos como proprietários daquilo. Nós temos o exemplo clássico de Abrão, que virou Abraão. Ele é Abrão, que tem um significado paterno, mas eu não lembro bem agora. Mas quando ele transforma o nome dele para Abraão, que é pai de multidões, pai de nações, Abraão, ao ser chamado por aquele nome, ele está confessando algo que ainda não tinha se manifestado. Mas ele recebe aquilo e começa a tratar aquilo já como dele. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando recebemos a graça, aceitamos a graça, entendemos, tomamos posse dela, começamos a tratar da graça como algo já na nossa vida, ainda que ela não esteja manifesta completamente. Então, quando eu digo, a tua graça me basta, ontem eu falei sobre isso, eu não digo isso como prêmio de consolação. Está tudo errado, está tudo ruim, mas a graça do Senhor me basta. A graça não é band-aid. A graça que te basta é porque ela é suficiente para ser acima daquilo que você está vivendo. Então, quando eu digo a tua graça me basta, eu estou dizendo, ainda que essa circunstância seja desfavorável, ela é menor do que a graça que está disponibilizada para mim. Porque o mesmo texto diz que o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha incapacidade de fazer sozinho. Mas essa graça me capacita a passar por cima disso. Então Paulo estava pedindo para ficar livre do espinho da carne, que era um espírito que perseguia ele para apedrejar, maltratar ele. Um espírito que se manifestava nas pessoas, eu não sei como.
E ele pede para Deus apartar ele, e Deus não dá um band-aid para ele. Não, fica apanhando aí que a tua graça te basta. Não. Deus está dizendo, olha Paulo, sozinho você não consegue. Na sua força você não consegue. Mas eu tenho a graça disponibilizada para você. E isso é suficiente para você passar por essa circunstância. Ela te basta. Ela é o suficiente. A graça é maior do que o preço. A graça é maior do que aquilo que a gente está vivendo. A graça é maior do que a circunstância. Mas como é isso? É uma forma de anestesia. Eu lembro quando eu assumi essa igreja, não tinha a menor condição. Eu trabalhava no comércio de shopping, de segunda a segunda, porque shopping abre domingo e feriado. Eu não estava sempre lá pessoalmente, mas eu trabalhava. Naquele ano eu estava fazendo escola de ministros, sábado e domingo. Domingo à tarde eu era líder dos intercessores lá no Verbo de Pedras de Guaratiba. Eu tinha escala. Então eu fazia escola domingo de manhã, trabalhava na igreja domingo à tarde, tinha que acompanhar as lojas abertas. De segunda a sábado eu trabalhava de novo, sábado à tarde eu ia para a escola de ministros. E essa era a vida que eu estava tendo. E foi no ano de 2012, nós estávamos reformando uma loja que seria do Parque Shopping. Uma loja nova lá no Parque Shopping. Foi uma obra muito problemática do shopping. Então era um ano que não cabia mais nada. E Deus disse para eu vir assumir a igreja de Campo Grande. E aí você vai perguntar, foi fácil? Naturalmente falando? Não! Eu atendia 7 horas da manhã, 9 horas da noite, 10 horas da noite, porque durante o dia eu trabalhava. E tinha que trabalhar e fazer as coisas. E nesse mesmo período tinha uma pessoa da minha família com estado de saúde grave que eu precisava acompanhar. E ela tinha situações e crises às vezes que virava à noite e eu acompanhava isso. E eu olho para trás e olho para tudo isso e falo, como é que eu suportei isso? Humanamente eu não tinha condição de fazer tudo isso. Hoje eu não resistiria. Mas eu olho para trás e falo, não doía. Eu não gemia, não era sofrimento. Eu fazia. Como que era isso? Eu digo, eu estava anestesiado pela graça. Porque foi Deus que mandou. Não era uma decisão minha, não era uma cabeça minha, não era um pensamento meu. Deus mandou. E se Deus mandou, a graça me basta. Ela é suficiente para que eu não sinta aquilo que incomodaria na minha força natural. Para que eu não sinta aquilo que ia doer na minha força natural. Porque a graça, ela é suficiente. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a entender a importância de receber. Nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Se você não recebeu, você está aqui hoje para aprender sobre receber. Jesus já é a maior doação que nós podíamos ter. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele já deu Jesus, o que mais falta? Se ele deu Jesus, que é o filho único dele, era o filho único dele, era o mais precioso, aquele que estava com ele, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava com ele, e ele abriu mão disso. Jesus abriu mão da sua glória, se humilhou. O que ele não nos daria? O que seria maior que isso, que a sua graça não poderia cobrir? Então ele diz, se ele nos concedeu Jesus, se ele não poupou o prêmio máximo que é seu próprio filho, e ele se entregou por nós, não nos dará como? De qualquer maneira? Não, graciosamente todas as coisas. Mas graciosamente na nossa linguagem do português é o quê? É bonitinho, né? Uma pessoa graciosa, é uma pessoa bonitinha. Há pouco tempo atrás alguém falou para mim que eu estava gracioso. Eu falei, não cola não, gracioso, sai fora. Porque gracioso, né, na nossa cabeça é uma criança, uma coisa bonitinha. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando de estar envolvido em graça. Não nos dará ele envolvido em graça todas as demais coisas? Esse termo gracioso, eu não vou me atrever a falar no grego, mas ele significa fazer algo confortável ou agradável, fazer um favor, agradar, mostrar-se generoso, bom, benevolente, perdoar, cuidar de uma pessoa em perigo ou alguém. Se ele nos deu Jesus, o restante viria com peso? Não.
vem com graça, vem com favor. Como? Se eu receber. Por isso que a gente precisa falar mais de graça. Por isso que a gente precisa explicar melhor a graça. Porque graça e paz são multiplicadas através do conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais você entende Jesus, mais entende o que Ele fez por você, mais entende o preço que Ele pagou, mais entende que a sua dívida está quitada, mais favor e graça você vai ser multiplicado. Então a gente precisa saber o que é esse agraciar, ser agraciado, ter recebido a graça. Eu tenho uma frase que, se eu não me engano, é do pastor Humberto, que ele diz que o evangelho é muito mais transformação do que realização. Quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa mentalidade, começamos a entender o que Jesus conquistou para nós e o que é graça, e entender a graça, muita coisa é revertida. Sabe algo que nós precisamos entender sobre a graça? É que ela não é a consequência, mas ela é a causa. Quando nós falamos, por exemplo, de uma vida de santificação, nós não estamos falando que você precisa se santificar para ser agraciado, mas porque você vive na graça, você se santifica. A graça é o favor, é a condição para que você viva conforme Deus planejou para você. Queria deixar eu dizer uma coisa. Vamos supor que você tem alguma fraqueza na sua carne. Um vício, um pecado sexual, um pecado de ansiedade, alguma coisa assim. Se você viver com esse pecado, você reina em vida? Você é escravo. Você é escravo, querido, porque você pensa nisso, sofre por isso. Acorda todo dia pensando, eu não vou fazer, isso é escravidão. Não é a minha decisão pessoal, na minha carne, na minha alma, de não fazer que vai proporcionar a graça. Mas é o meu entendimento da graça que vai fazer com que eu saia dessa escravidão e reine em vida. Porque eu reconheço que eu recebi tanto de Deus, tanto favor, tanta benevolência, tanta benignidade, que eu olho para aquilo e aquilo não tem mais valor. Ainda que meu corpo deseje, porque as obras da carne vão continuar aí. Elas estão no corpo. Só quando a gente glorificar que eu creio que se resolva. Porque a sua carne não foi salva. As obras, os desejos dela estão aí. Então, quando as pessoas perguntam sobre alguns desejos da carne, mas eu não posso ter liberdade para isso, eu não posso ter liberdade para aquilo, mas se o meu corpo deseja, não é para fazer, querido, ninguém que está aqui pode fazer tudo que o corpo deseja, nem eu que vos falo. Ou você acha que meu corpo só deseja o que é lícito, porque eu estou aqui em cima e virei Não, querido, o meu corpo deseja alguma mazela igual o seu deseja, e eu tenho que manter ele cativo, porque pelo Espírito eu sou fortalecido, e pela graça ele não tem voz, mas não quer dizer que ele não deseja. Então eu não domino ele para viver na graça, é porque eu vivo na graça que eu domino ele. Porque aqueles que recebem a abundância da graça é que reinam em vida. Aqueles que recebem a abundância da graça é que se livram da escravidão. Aqueles que recebem a abundância da graça saem do lugar de domínio, de ser dominado, para ser dominador. Porque você foi criado para ter domínio. Então receber, trazer para si, tomar posse da graça é o que vai fazer com que você tenha uma vida de santidade. Então não é o contrário. O que o diabo faz através da religião conosco? Ele diz, quando você estiver perfeito, você recebe. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e o mundo é imperfeito, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que seja perfeito não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não falou que você tem que ser perfeito, Ele só falou que você precisa crer. Se você crê, você não perece. Se você recebe, você não perece. Se você recebe, você reina em vida. Então a nossa parte o que é? Receber. Diga, eu recebo tudo que Jesus fez para mim na cruz do Calvário. Tudo que Ele conquistou nessa terra é meu, é minha posse, é minha herança. Amém, querido? Jesus ensinou para a gente como a gente precisa saber receber. Abre lá comigo em Marcos 11, 24, você conhece bem.
Mas ele diz assim, você conhece bem Marcos 11, se conseguiu abrir aí? Por que eu falo você conhece bem? Desculpa você que chegou há pouco tempo ou nos visita. Marcos 11, 23 é o versículo base para o ministério Verbo da Vida, por conta do ministério do irmão Reagan. Então, necessariamente, se você passou pelo livro do irmão Reagan, você leu Marcos 11, 23 várias vezes. Foi o versículo que levantou ele da cama quando ele já estava condenado à morte. Então, Marcos 11, capítulo 23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Essa é a parte da sua fé. Agora, aqui ele fala sobre como que isso se procede. No 24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes o quê? Que recebeste, e será assim convosco. Então é crer, falar, mas para que aquilo se materialize, eu preciso crer e receber. Crer e falar, espírito da fé, criei, por isso falei, mas eu preciso saber o que? Receber. Eu preciso orar com a certeza de que se eu peço, eu recebo. Eu preciso orar com a convicção que Jesus tinha quando ele vai ressuscitar Lázaro. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas já que eles estão aqui, eu vou fazer essa oração, porque já tinha convicção de receber. Não pergunta, só afirma. Jesus não pergunta: Pai, você quer ressuscitar Lázaro? Se for da sua vontade, não, ele diz: Lázaro, vem. Porque ele já tinha certeza que tinha recebido o que ele pediu. Então qual foi a parte de Jesus? Receber. Jesus fez a parte de orar e receber. Será que nós estamos orando e recebendo? Será que a gente não está orando o mesmo assunto várias vezes? Porque se eu oro hoje o que eu já pedi ontem, como se fosse um pedido novo, eu estou anulando o meu pedido de ontem. Porque se ontem eu pedi, ontem eu já recebi. E o que eu faço agora? Eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, porque eu confio. E se eu confio, eu tomo posse. E se eu tomo posse, eu creio. E se eu creio, eu passo a tratar como meu. Eu começo a dizer que é meu. Eu começo a falar como meu. Mas isso é loucura? É! E é maravilhosa, porque ela se materializa, ela se realiza. Então, na realidade, na matemática de Deus é pedir, crer e receber. A matemática de Deus não é pedir e talvez receber, é pedir, crer e receber. Mas entre o pedir e o receber, eu preciso crer. Agora, esse receber não é se materializar, é já tomar posse antes que se materialize. Então eu já começo a tratar como meu, aquilo que eu pedi, como resposta àquilo que eu pedi. Você foi até aí? Então, Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, tudo quanto em oração pedis, tenha fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Essa é a versão da King James. Na versão viva diz: ouçam-me, vocês podem orar pedindo o que quiserem, e se crerem, vocês receberão, e é de vocês. Então, lambando essa palavra tomar posse, trazer para si. Graça é um favor imerecido. Quando nós entendemos graça, nós entendemos a graça salvadora, mas entendemos também a graça capacitadora. E o que é essa graça capacitadora? É até a capacidade de receber. Se você não tinha isso hoje, há uma graça aqui hoje disponibilizada para você aprender a receber. Porque a graça é que nos capacita a entender, a viver o que a gente não entende. A graça é que nos capacita a simplesmente crer. Querido, como é que vai explicar que você foi salvo? Que doideira é essa? Eu pergunto para você, você é salvo? Você diz que sim. Cadê a evidência? O que prova que você foi salvo? E você não vai conseguir me provar, mas eu também não vou conseguir tirar isso de você. Por quê? Porque a graça te capacitou a crer e a nascer de novo. Essa mesma graça que te capacitou a ser salvo é a graça que te capacita a receber, a aprender a receber. Eu quero receber, eu quero tomar posse, eu quero receber e não vou perder mais. O que Deus falou vai acontecer, é meu. O que eu pedi e eu sei que é segundo a vontade dele, vai acontecer.
E como eu sei que é a vontade dele, eu olho para Jesus e vejo o que Jesus fazia. E se Jesus fazia, Deus faz. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então eu tenho que fazer, eu tenho que pedir, crer e receber. Agora, o receber é essa figura de colocar nos dentes e não deixar ninguém arrancar. É de colocar de uma maneira que ninguém possa extrair de nós. E eu gosto de pensar que lá em Deuteronômio 6, não precisa abrir, eu vou ler rápido. A gente tem uma amostra dessa graça no Velho Testamento. Deus fala com aquele povo dizendo: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades. E aí ele começa a mostrar uma definição de graça, que ele diz: boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casa que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito. O que ele está dizendo aqui? Não tem merecimento nenhum não, povo. Vocês vão entrar em casas cheias que vocês não encheram. Vocês vão morar em casas que vocês não edificaram. Vocês vão comer coisas que vocês não plantaram. Por quê? Porque eu sou Deus. Porque eu sou Deus e eu quero fazer. Eu sou assim, eu dou, eu sou doador. Eu sou capaz de fazer. Teria a minha mão se ressequido para que eu não pudesse mais fazer agora? Não. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Se a gente começar a entender isso: mas Senhor, eu sei que eu não mereço. Está tudo bem. Está tudo bem. Deus não vai estar fazendo essa cobrança com você. Ele quer satisfazer o desejo do seu coração. Desde que esse desejo esteja dentro da vontade dele, daquilo que você conhece como a vontade dele. Mas precisa estar escrito? Não, só precisa que aquele desejo do seu coração seja o que ele plantou, porque ele que planta. Ah, mas então tem legalidade aí, é si? Não, em Deus não tem si. Em Deus ele deu, você tomou posse, recebeu. Agora, como eu tomo posse? Como eu creio? Quando eu conheço, quando eu sei o que ele falou, aí eu tenho fé. Então, não é uma condicional, eu só recebo se. Não, é uma condicional de como eu recebo. Porque o ser já foi suprido em Cristo Jesus. Não tem o ser, é Deus fez e ponto. Deus agraciou e ponto. Deus ofereceu e ponto. E qual a minha parte? Receber. Amém? Graça não é por merecimento. Jesus conquistou para nós essa condição de receber, como a gente leu, mas ela é ativada por uma ação nossa. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então a gente não vai ter acesso a nada que a gente não creia. A gente vai ter acesso àquilo que a gente crê. Através de quem? De Cristo Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber o que Ele pensa. Eu preciso saber o que Ele fala. Eu preciso ter relacionamento com Ele. Por quê? Porque através dEle tudo foi liberado para mim. Eu preciso entender isso. Então 2 Pedro 1, e eu quero que você abra aí, 2 Pedro 1, no versículo 2, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então uma das maneiras da gente acessar a graça é através do conhecimento de quem é Jesus, do que Ele fez. Porque através de Jesus eu conheço o caráter de Deus. E se eu conheço o caráter de Deus, eu sei que se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu sei o que Ele pensa sobre doença. Eu sei o que Ele pensa sobre falta. Eu sei o que Ele pensa sobre provisão. Eu sei o que Ele pensa sobre necessidade. Eu sei o que Ele pensa de paz. Sabe que às vezes a gente fica esperando de Deus coisas que já foram feitas. Jesus já disse pra gente: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Ele não está dizendo que Ele vai dar a paz, Ele disse que já deu. E às vezes a gente está orando pedindo paz ainda. Ele já deu, a gente só precisa receber. A gente precisa começar a agradecer pela paz que Ele deu. Mas a gente olha e fala: minha paz eu vos dou. E a gente fica esperando ainda chegar. Pela internet, pelo correio, pelo entregador. Não, querido, já está liberado.
A minha paz eu já dei. Jesus já deu a paz dele. É a paz que segue em todo entendimento, é a paz por dentro, independente do que está por fora, porque não é uma ausência de problemas, mas é uma condição interna de relacionar com a circunstância externa. Essa paz ele já deu, mas muitas vezes a gente ainda está pedindo. Ele já deu. A minha paz vos dou. A gente joga tudo para o futuro. Vai se, quando. Não, já deu. Então a gente precisa começar a lidar com a palavra de Deus como algo já realizado, como algo já feito. Hebreus 1 diz que Ele, no versículo 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu não sei se a gente já caiu a ficha de que significa assentar à direita da majestade. O trono, a majestade, é o lugar de autoridade máxima, a máxima da máxima. Agora, a pessoa que tem mais acesso a essa autoridade, senta-se à direita. Ele está sentado ao lugar do acesso a toda a autoridade. E porque Ele está lá e nós estamos nele, nós estamos nesse lugar também. Esse lugar de acesso direto à autoridade. O que a gente precisa fazer? Receber, aceitar, entender, tomar posse, trazer para nós mesmos. Então, quem é que vai reinar em vida? Todo aquele que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Mateus 7, você pode abrir lá comigo? A gente começar a concluir. Mateus 7, versículo 7. A gente canta essa musiquinha desde o DI, mas às vezes a gente não leva a sério o que a gente está falando, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-ás. Tem algum talvez aí? Buscai e talvez achareis? Pedis e talvez recebereis? Não. É pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E aí no versículo 8 ele diz: pois todo o que pede, recebe. A mesma palavra lambano está aí. O que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O que a gente às vezes não entende é que o nosso corpo não é tão rápido quanto o nosso espírito. A gente entende a velocidade da luz, entende a velocidade do som, a luz é mais rápida que o som, mas a gente não entende que o espírito é mais rápido que o corpo. Então muita coisa, aquilo que já aconteceu no espiritual, o corpo ainda é lento para materializar, mas já aconteceu. Vou falar de novo para você. Muitas vezes, aquilo que não se materializou no seu corpo, já foi resolvido no reino do espírito. Porque o espírito é mais rápido do que o corpo. O que acontece no reino espiritual é mais rápido que no corpo. Lembra de Jesus? Ninguém mais comerá dessa figueira. Amaldiçoou a figueira continuou lá, do mesmo jeito, mas a raiz já estava seca. Materialmente nada aconteceu, espiritualmente estava morta já, porque Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte eles vão ver a figueira morta, mas já tinha acontecido naquela hora, porque o corpo da figueira é mais lento do que o reino do espírito. A gente precisa entender isso, como a gente entende a velocidade da luz e a velocidade do som. A gente sabe que a luz é muito mais rápida, e você precisa acreditar que aquilo que sai da sua boca no reino do espírito é muito mais rápido do que o seu corpo pode reagir. Então, se é cura, já começa a tratar do seu corpo curado, ainda que ele não se materializou. Se é provisão, começa a fazer os planos, ainda que não se materializou. Toma posse daquilo que você recebeu espiritualmente. Por quê? Porque é mais rápido. E aí quando você recebe, o que acontece? Reina em vida. Reina em vida. Reina em vida por quê? Porque recebe.
Eu recebo. A graça já está liberada, mas eu preciso acessar ela. Como? Eu recebo, eu trago para mim, eu recebo essa abundância, eu recebo o dom da justiça, eu trago para minha vida aquilo que já é dito, como se fosse, ainda que não se materializou. Mas tá, esse discurso é lindo, mas e na prática? É ser louco, é começar a tratar daquilo que não é como se fosse. A gente não anula a circunstância. Você não vai no médico, o médico vai perguntar: onde está doendo? E você, com dor no joelho, vai dizer: eu sou sarado em Cristo Jesus. O médico não está fazendo esse tipo de consulta, mas você pode dar a última palavra. O joelho ainda dói, mas vai parar de doer em nome de Jesus. O que você está sentindo? O ombro ainda está doendo, mas vai ter que parar em nome de Jesus, porque eu sou sarado. Eu não vou ser sarado, eu sou sarado. Não se materializou. Por quê? Porque meu corpo é lento, ele ainda não entendeu o que já aconteceu. Mas eu não vou voltar atrás naquilo que já foi confessado. Por quê? Porque eu recebi a minha cura, eu recebi a minha provisão, eu recebi a minha paz, eu recebi a minha salvação. É a mesma graça que te salvou. Eu tenho como roubar essa salvação de você? Não. O diabo consegue roubar essa salvação de você? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus atravessa aquele barco do outro lado e chega lá onde tinha aquele endemoniado gadareno. Ele tinha legiões sobre ele. Mas a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele adora Jesus. Tinha legiões de demônios que não conseguiram fazer com que ele não recebesse. A gente às vezes para por causa de uma folha, igual formiga, joga uma folha e não sabe mais o que fazer. Não, aquele homem estava endemoniado há anos, vivendo uma circunstância de legiões. Mas quando Jesus chega, ele sabe que Jesus é capaz de libertar, e ele adora Jesus. Aqueles demônios que faziam que ele fosse aprisionado a vida inteira, não conseguiram aprisionar ele. Deixa eu dizer para você, o que Deus te dá, o diabo não pode tomar. O que Deus te dá, a circunstância não pode roubar. Mas pastor, eu não estou vivendo tudo isso. Então a gente vai ter que ver se a gente está recebendo de verdade. Pastor, eu não estou usufruindo de tudo isso. A gente vai ter que ver se você está conhecendo essa graça, se você está crendo nessa graça, se você está recebendo, se você está tomando posse, ou se você só crê no dia que está tudo bem, no dia que está mal você volta atrás. Não. Quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça vai reinar em vida, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Ministério de Música pode subir? Por que a gente tem essa certeza que recebe? Lá em Mateus 7, nós fomos até 8, no 9 ele diz: qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabe dar boa dádiva ao filho, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedir. Essa palavra maus aqui nós já sabemos que é uma palavra que você que para conseguir algo precisa de muito esforço. É mais ou menos isso. Não é uma questão de caráter. Você que é limitado, você que consegue as coisas com esforço, você dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus que é ilimitado. Então, esse é o caráter do nosso Deus. Se pedimos algo, vamos receber algo bom. Ele não vai dar algo ruim no lugar. Então, se pedimos e conhecemos o caráter dele, o que precisamos fazer? Receber. Receber o quê? Nós vamos receber o que o Espírito nos capacita a receber. E eu quero ler alguns exemplos de coisas aqui para você receber. Receber com essa palavra lambano. Receber poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receber a promessa. Exaltar. Atos 2:33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isso que vedes e ouvis. Recebei o dom do Espírito.
Atos 2,38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-se cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, Atos 19:2, Paulo pergunta: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Todas essas situações, elas dependem do receber. Você recebeu a salvação porque você tomou posse. Você recebeu o dom do Espírito Santo porque você tomou posse. Você recebeu a variedade de línguas porque você tomou posse. Você recebeu o batismo do Espírito Santo porque você tomou posse. Então deixa eu dizer, você é capaz de receber qualquer coisa. É a mesma fórmula: crer, tomar posse, crer e receber, crer e agarrar, crer e trazer para a sua vida. Por quê? Porque a graça já está disponibilizada. A graça já foi disponibilizada. Não é do seu merecimento, não é pela sua condição, não é pelo que você fez, não é pelas suas obras. É porque Deus te amou. E Ele não vai amar, Ele te amou. Mas essa graça me permite viver de qualquer maneira? Não, isso é uma deturpação que fizeram da graça. Porque quem está na abundância da graça vai reinar em vida. E ninguém reina em vida escravo de pecado. Então, a graça não libera o pecado, não libera você a pecar, mas ela libera você de ser escravo do pecado. Então, porque você é escravo, não é mais escravo do pecado, você reina em vida. Deus está te chamando nessa tarde para você começar a reinar em vida. Não é só numa vida eterna, não é só depois que você for para o céu, não, é agora. Provisão, saúde divina, longevidade, os seus desejos supridos, suas contas pagas, sua vida, sua casa uma casa de paz, sua família estabilizada. Isso tudo é seu. Mas pastor, eu não estou vendo. Mas já é seu, receba! Receba, já está disponível, receba! Comece a tratar como já é, comece a dizer como já é. Mas eu não estou vendo, mas já é no reino do Espírito. O corpo, a matéria ainda não viu, mas você já viu no reino do Espírito. A gente vai precisar entrar nessa dispensação, entendendo isso e vivendo isso. Por quê? Porque Deus quer se manifestar. Ele quer mostrar o que Ele tem para nós. Eu gosto de pensar que quem recebe tem atitude correspondente. Quem recebe, reage. Lá em Atos 14, nós vamos ver um episódio. Abre lá comigo, Atos 14. Você conhece bem a cura do coxo em Listra. Aquele homem vivia assentado, aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Diga comigo, desde o seu nascimento. Então ele nunca andou, porque ele já nasceu paralítico. Se ele fosse normal, ele teria que aprender a andar, certo? Ele nunca andou, porque ele já nasceu paralítico. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direto sobre os pés. Ele saltou e andava. Explica um negócio desse. Esquece a parte do milagre dele ser curado. Tá bom? O curado a gente entende fácil, né? Agora me explica como alguém que nasceu paralítico dá um salto e sai andando. Qual o milagre maior? Não sei. Ele nunca andou, ele nasceu paralítico. Mas ele teve o quê? Ele recebeu. Ele quando recebeu, ele não falou assim: tá, eu entendi, eu sou curado, mas como é que faz agora? Ninguém nunca me ensinou a andar. Tá, eu entendi, mas se eu sou paralítico, provavelmente minha perna é atrofiada. Eu não tenho força para ficar de pé. A Bíblia não fala nada disso, a Bíblia diz que ele deu um salto. O que aconteceu? Ele recebeu. Sabia que às vezes a gente atrapalha porque a gente quer saber como, quando, porquê, onde, que maneira que vai ser? Não, querido. Ele só recebeu e deu um salto. Agora, o que tem nele que faz com que ele vivesse isso?
Paulo fitou os olhos nele e viu que tinha fé nele. Aleluia! Deixa eu dizer para você, Deus, Ele vai olhar para a nossa vida e Ele vai achar uma coisa ou outra. Ou fé ou incredulidade. Não tem meio termo, não tem morno. Ou você crê ou você não crê. Então Paulo olha para aquele homem e vê que nele tinha fé. Jesus ora para aquele paralítico que desce e vê que nele tinha fé. Aquela mulher que foi livre do fluxo de sangue, ela teve fé. E Jesus sentiu virtude. Então fé dá para ver. Como é que a gente vê fé? Como é que a gente sabe que a pessoa tem fé? Pela atitude e pelo que ela fala. Tô crendo é fé? Não é não, irmão. Tô crendo é adiar uma coisa que já é para quando ela for. Quem crê fala hoje, fala no presente. A minha casa própria, a minha família, o meu carro, a minha saúde, a minha cura, você traz para você. Não é tô crendo. Por que que eles viram nessas pessoas e elas receberam? Porque elas tinham algo de atitude que dizia que elas queriam. O que que elas tinham de característica que faziam isso? Elas estavam prontas para receber. Vou falar de novo para você. Pronto para receber. Deus está escolhendo para quem Ele dá? Não, deu para todos. E quem é que vai manifestar primeiro? Aquele que está pronto para receber. Você está pronto para receber? Então fica de pé. Vamos declarar quem nós somos. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.